Aleluia! Vamos salmodiar a Deus nessa noite com o Salmo de número 105. Abre na sua Bíblia o Salmo de número 105. Salmo 105. Glória a Deus. Vamos salmodiar ao Senhor. Glória a Deus. Queria convidar a Verinha para vir salmodiar comigo. Os homens leiam comigo louvando, dando graças ao Senhor, com os versículos ímpares, e as mulheres com a Verinha, amém? As mulheres com a Verinha nos versículos pares, amém? Amém? Bem bonito, para louvor e glória do Senhor Jesus. Então os homens comigo. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque. O qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis. Dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra, e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o pontetado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía. Para seu talante, sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cam. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cam. Enviou trevas, e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Ele falou, e vieram nuvens de moscas, e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhe saraiva, e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais,
e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, Os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinham infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo, e um fogo para os alumiar de noite. Pediram e ele fez vir codornizes, e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas, que correram qual torrente pelo deserto. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão seu servo. E conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos. Todos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor aqui pelo versículo 3. Vamos ler o versículo de 3 mais uma vez, todos juntos? Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Aleluia. Eu quero orar para que o Senhor enche o seu coração de alegria. Os que buscam o Senhor têm que se alegrar. Aleluia, amados. Embora nós possamos viver indiferentes, cada um de nós aqui, essa semana eu sei que está sendo uma semana de grandes tribulações para muitos irmãos, cada um de uma maneira, uns na saúde, né, outros com exames, né, Ava? Exame dolorido hoje, outros no trabalho, outros, né? Deus sabe de tudo isso, Deus está contigo, Deus está te vendo. A palavra do Senhor, como provou José, também está provando a você. Amém? Você é provado para crescer em nome do Senhor Jesus. Mas no meio de tudo isso, alegre-se no Senhor. Tiago disse, tenha por motivo de toda alegria o passar por diversas provações. Aleluia. Vamos nos alegrar no Senhor? Vamos ficar de pé e orar. O que nós pedir essa noite para o Senhor é alegria. Cada um vai pedir pelo seu irmão aí, e a Verinha vai orar por todos nós, amém? Glória a Deus. O Senhor alegrar nossos corações, em nome de Jesus. Oremos. Amém. Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, nessa noite, Pai, para colocar, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar. Te louvando, Senhor, porque o Senhor conhece cada um de nós. Aleluia. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada profundo aqui nessa noite. Glória Pai, toma, Senhor, toma nós diante da Tua presença. Senhor, que nós possamos, Senhor, viver segundo o Teu querer, segundo o Teu realizar. Glória a Deus. Porque sabemos que a Tua palavra, Senhor, é que nos conforta. A Tua palavra é que nos purifica. Exaltamos a Tua o teu palavra, nome, Senhor, é que nos dá sustento, é que nos alimenta, Senhor. Nos alimenta, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por mais esse dia. Senhor, obrigado porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sabe, Senhor, de cada um de nós. Senhor, obrigado, Jesus, porque podemos confiar no Senhor. Exaltamos o Teu nome nessa noite, independente das circunstâncias. O Senhor é quem cuida, Senhor. Exaltamos o Teu nome, Senhor, independente de qualquer coisa, Senhor. Toma, Senhor, cada situação na Tua presença nessa noite, Senhor. Toma, Senhor, cada pedido diante do Teu altar. E o Senhor cumpra, Senhor, segundo a Tua vontade, que nós possamos aceitar, Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas, seja ela qual for, Senhor. Obrigado, Jesus, por mais essa noite, e que o Senhor continue falando conosco, Senhor, que nós possamos nos alimentar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Te louvamos. Aleluia.
Enquanto nós estávamos orando, Deus me deu uma palavra que foi aquele momento em que o apóstolo Paulo orou para que Deus tirasse dele o espinho da carne, algo que o estava incomodando, algo que o estava fazendo sofrer. E Paulo, angustiado, ele orou 3 vezes. Seus problemas são seus espinhos, né? Paulo orou 3 vezes e a resposta do Senhor foi a seguinte: basta-te a minha graça. Não é diferente para nós a resposta, aleluia? A resposta do Senhor é essa: basta-te a minha graça. Diga bem forte: basta para mim a graça do Senhor. É assim que as pessoas de fé vivem. Aleluia? Então cante esse cântico aí de pé como você está, louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Facinho de cantar. É bastante pra mim a tua graça, receber a salvação e o perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante pra mim a tua graça. Mais uma vez. É bastante pra mim a tua graça, receber a salvação e o perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante pra mim a tua graça, a tua graça é maior que a vida, a tua graça é maior que a vida. Meus lábios te Glória ao nome do Senhor. Em qualquer situação, em nome do Senhor, levante as mãos e adore. Aleluia. Dê graças ao Senhor.
Isso que nós temos que aprender: em tudo dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus Pai em Cristo Jesus. Aleluia. Eu sei que o curso de interpretação da palavra foi muito bom, de relacionamentos também muito bom, tudo é de Deus. Mas este agora sobre oração tem algo muito especial no reino espiritual por causa deste curso. E por isso o diabo também fica endemoninhado nesses dias. Então você tem que expulsar, viu? Em nome de Jesus. Use de autoridade. Aprenda a assumir a autoridade sobre Satanás. Aparece gente para tentar te entristecer, te perseguir. Não é contra eles que você tem que lutar, não é contra a carne e o sangue. Você vai lá no seu canto e diga: Satanás, eu sei que é você, eu te repreendo, sai agora. Porque aqui quem manda é Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui numa guerra, glória a Deus. E estamos aprendendo a lidar com essas armas, que são armas de vitória, que o Senhor nos dá. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, voltando para Mateus, capítulo de número 6. Abra na sua Bíblia o Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 6. Nós estamos encerrando hoje aquele item no qual nós estamos há algum tempo sobre os pedidos. Aquele item da nossa oração, da nossa maneira como devemos orar, acerca dos pedidos. Então, para vocês não esquecerem, para nós recordarmos, repita o primeiro: aquietar-se diante de Deus. Segundo, desfrutar da comunhão com o Espírito Santo. Terceiro, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Quarto, assumir total autoridade sobre Satanás em suas circunstâncias pessoais. E estamos no quinto, que vamos acabar hoje, tá? O quinto é manter um registro memorável dos seus pedidos a Deus. Existem pedidos legítimos e pedidos ilegítimos. Pedidos ilegítimos são aqueles que as pessoas oram, estão pedindo a Deus, mas não é da vontade de Deus. Essa oração é errada. Pedidos ilegítimos são orações erradas. Está cheio de orações erradas. São orações ilegítimas, são pedidos ilegítimos. Os pedidos legítimos é de acordo com a Escritura, como a Escritura nos ensina a pedir. Os pedidos legítimos se dividem em dois: pedidos gerais e pedidos específicos. Os pedidos específicos representam as nossas necessidades pessoais ou emergenciais, ok? As necessidades pessoais ou emergenciais são os pedidos específicos. Jesus ensinou dentro do Pai Nosso uma lista que organiza os nossos pedidos gerais. Os pedidos gerais se dividem em dois: os verticais e os horizontais. Os verticais são os interesses de Deus, tá? Que estão resumidos na primeira parte do Pai Nosso. Repita: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Os pedidos horizontais dizem respeito à nossa necessidade na terra, tá? na terra, e também em relação às outras pessoas, em relação ao mundo inteiro, abrangendo as três partes das quais nós somos formados. Somos formados de espírito, alma e corpo. Amém? Você é espírito, alma e corpo.
se você é convertido. Quem não é convertido não tem espírito. Quem não tem convertido é espiritualmente morto. Só tem duas partes. Tem corpo e alma, mas não tem espírito. Por isso, esse é chamado na Bíblia de homem natural. Por isso que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. E para eles são loucura, porque ele não pode compreendê-las, não pode discerni-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só quem tem espírito discerne as coisas espirituais. Portanto, na nossa conversão, nós ganhamos dois espíritos. Ganhamos um espírito novo, com letra minúscula, está lá em Ezequiel, capítulo 36. Espírito novo, que não tínhamos, só tínhamos corpo e alma. E o Espírito Santo para ficar testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então nós temos espírito, alma e corpo. Os três últimos pedidos do Pai Nosso, a partir do Pão Nosso, vão abranger exatamente cada uma dessas três partes. O versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, repita. Esse versículo diz respeito ao corpo, a todas as necessidades físicas e materiais, tá? É a provisão material que o nosso corpo necessita. O versículo 12, que foi o que falamos domingo pela manhã, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vocês. Esse segundo pedido diz respeito à alma. E como nós falamos domingo pela manhã, Deus colocou aqui o perdão, Jesus ensinou aqui o perdão, porque o perdão é a mais difícil doutrina bíblica que nós podemos praticar. Se você conseguir praticar o perdão, você vai conseguir praticar qualquer outra coisa na Bíblia. Ouviu? Então ele colocou o perdão aqui, porque isso faz bem para a nossa alma, e nossa alma que gosta de guardar ressentimento tem que aprender a perdoar. E se não perdoar, Jesus destacou. Essa foi a única parte do Pai Nosso inteiro que Jesus destacou embaixo nos versículos 14 e 15. Leiam junto comigo, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quem não perdoa o próximo, seja lá pelo que for, também fica sem o perdão de Deus. E aí? Aí não tem salvação. Porque salvação é para os que têm o perdão de Deus. E só tem o perdão de Deus aqueles que também perdoaram. Por isso que nós oramos dizendo: perdoa-nos assim como nós também perdoamos. Nós estamos pedindo a Deus que Ele nos perdoe da mesma maneira que nós também perdoamos. É assim que funciona a doutrina do perdão. E isso é a maior terapia que existe para a nossa própria alma. Amém? Agora hoje nós vamos terminar essa parte dos pedidos gerais, né, com o versículo 13, que vai falar das nossas necessidades espirituais, do nosso espírito. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Repitam vocês. Vimos as necessidades do corpo, vimos as necessidades da alma, agora as necessidades do espírito. Tá? As necessidades do espírito. O nosso espírito é o alvo principal
é o alvo principal de Satanás. Como eu acabei de dizer, o homem não convertido, ele não tem espírito. Ele tem só corpo e alma. Está do jeito que o diabo gosta, porque a alma dominando sobre o corpo, essa pessoa é totalmente carnal, totalmente sem Deus, o diabo não se preocupa muito com ela. Mas quando alguém se converte e ganha um espírito novo, acontece com ele o que está escrito em Ezequiel. Eu citei, mas vi que alguns ficaram com dúvida e o Espírito de Deus está falando comigo aqui. Abre em Ezequiel 36 para você ver o que eu estou falando. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. A partir do versículo 24. Ezequiel 36, a partir do versículo 24. O versículo 24 fala dos 3 níveis da salvação. Quem já me ouviu bastante sabe o que são os 3 níveis da salvação. A obra da salvação em Cristo Jesus tem 3 níveis. O primeiro nível é repita, conversão. Vocês estão muito mole hoje, vai. Conversão. O segundo nível é a santificação. E o terceiro nível, a glorificação. Diga de novo, conversão, santificação, glorificação. Nós somos convertidos para sermos santos e nos santificamos para ser glorificados. Assim é a obra da salvação. Esse é o alcance da obra da salvação na nossa vida. Amém? Então a salvação tem esses 3 níveis. Esses 3 níveis. A conversão, a santificação e a glorificação. Desses 3 níveis, o primeiro e o último, o primeiro e o terceiro, eles são completamente de Deus. Tá? Completamente de Deus. É operação 100% de Deus. A nossa conversão é operação 100% de Deus. É Deus que nos converteu. Porque a conversão é a ressurreição espiritual. E a pergunta que eu sempre faço é a seguinte: um morto pode ressuscitar a si mesmo? Não. Só Deus pode ressuscitá-lo. O pecador não se converte a si mesmo. Apesar dele ouvir a mensagem do Evangelho que fala convertei-vos, essa mensagem é uma mensagem de chamada de atenção. É como se fosse o próprio Ezequiel aqui no capítulo 37, pregando num vale cheio de ossos secos. Mas é o Espírito que vem e levanta esses ossos. Tá? Então é Deus que vem e ressuscita a pessoa por meio da palavra que é anunciada para ela. Então não é ela que se converte, é o Senhor quem a converte. Não fomos nós que nos convertemos, foi o Senhor quem nos converteu. Mas aí Ele nos converteu para quê? Para sermos santos como Ele é santo. E isso aí vai dar trabalho. Vai dar trabalho a vida inteira. A nossa vida inteira é para buscarmos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na santificação, Deus trabalha, mas não trabalha sozinho. Nós também trabalhamos junto com Deus. Nós somos cooperadores de Deus na nossa santificação. Amém? Então diga assim bem forte: eu sou convertido para cooperar com Deus na minha santificação. Glória a Deus. Se você cooperar com Deus na sua santificação a vida toda, até o fim, porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem não perseverar até o fim, não será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ok? Amém?
chegou no fim, chegou até o fim da sua vida, ou até o fim do século, até o fim do mundo, e Jesus viu que você perseverou, aí ele faz o terceiro nível sozinho. Ele te glorifica. Então seremos glorificados quando fomos levados para o céu. Na ressurreição dos justos e no arrebatamento da igreja fiel. Então virá a nossa glorificação. Quando receberemos um corpo glorioso. Esse corpo não glorioso, esse corpo frágil, esse corpo que está aí à mercê de ficar doente ou de ser machucado, esse corpo vai ser, em um piscar de olhos, transformado num corpo espiritual, tá? Num corpo espiritual, num corpo capaz de morar no céu com Deus. Aleluia? Essa será a nossa glorificação, quando poderemos então entrar na glória de Deus. Aí está completa a salvação. A salvação só se completa no céu. Para nós aqui não está completa ainda. Ela está se completando na nossa santificação. Esses 3 níveis da salvação estão implícitos aqui no versículo 24 de Ezequiel 36. Tem 3 verbos aqui, o verbo tomar, o verbo congregar e o verbo trazer. Todos eles estão no futuro. Deus diz assim primeiro, eu leio e vocês repitam. Primeira coisa que Deus diz aqui é: tomar-vos-ei de entre as nações. Vocês. Isso aqui é a conversão. A nossa conversão é quando Deus nos toma de entre as nações. Em outras palavras, quando Ele nos tira do mundo. Qual era a nossa nação de berço? A nossa nação de berço era o Brasil. Nós éramos brasileiros. Agora, só somos brasileiros no documento e na cidadania. Mas nós não temos aqui mais uma pátria. O Brasil não é mais a nossa pátria. A nossa pátria é a pátria celestial. Porque Deus já nos tomou de entre as nações. Ele faz isso por meio da nossa conversão. Quando Ele operou a conversão. Mas nós somos convertidos para ser santificados. Aí vem o segundo verbo. E diga, e vos congregarei de todos os países. Digam. De todos os países da terra, pessoas que Deus converteu para que elas, como igreja, congregados, aí está o valor da congregação. Por isso que em Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, né? Na congregação, vos congregarei, na congregação é que Deus fornece para nós os elementos necessários para a nossa santificação. É na congregação. Por isso que no Salmo 133 diz que onde os irmãos estão unidos, é ali que Deus derrama a bênção e a vida para sempre. Por isso que o salmista diz, ó quão bom e agradável é para irmãos unidos viverem juntos. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão e que desce pela barba e chega até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce pelas colinas de Sião, porque ali derrama o Senhor a bênção e a vida para sempre. Tem gente que quer ter bênção e vida sem estar congregando. Tem a maior raiva de estar congregando. Está com problema, porque é na congregação que Deus fornece os elementos necessários para a nossa santificação. Amém? Eu tenho muita pena porque tem realmente congregações por aí que não vale a pena. Porque tem congregações onde o diabo já está reinando e onde as pessoas não estão mais sendo instrumentos de Deus para fornecer os elementos de santificação das ovelhas. A palavra que está sendo anunciada não é boa, a doutrina não é sã. E aí não santifica. Porque é justamente na palavra, na doutrina, na comunhão, na oração, e tudo isso de maneira correta e sadia, que Deus fornece para nós
os elementos da nossa santificação. Então, o segundo verbo aqui, vos congregarei, representa a nossa santificação. E o terceiro verbo é trarei. Repita, e vos trarei para a vossa terra. Ele está dizendo aqui, eu vos trarei vocês para o céu, porque o céu aqui é a vossa terra, não é aqui na terra, não. Vos trarei para o céu. Esse vos trarei para a vossa terra é a nossa glorificação, o terceiro nível. Aí, nos versículos seguintes, ele explica um desses níveis apenas. Como que Deus opera a nossa conversão? Como Deus opera a conversão de qualquer pecador que ele queira. Tá? Como ele faz tudo isso, que está no 25 até o 27, apesar de estar numa ordem aqui, Deus não segue essa ordem. Deus faz tudo isso aqui ao mesmo tempo. Tudo que nós vamos ler agora, que está no versículo 25, 26 e 27, é a definição de conversão. Deus opera tudo isso ao mesmo tempo. Ele não faz uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa. Ele faz tudo ao mesmo tempo. Mas nós vamos pegar aqui tudo que ele faz ao mesmo tempo e analisar uma por uma. Amém? Primeira coisa que fala, versículo 25. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Leiam vocês. Aleluia. O que ele está falando aqui é o ministério da palavra. A conversão vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra, a pregação de Cristo, a palavra de Cristo. A palavra é comparada à água. Por isso diz, aspergirei água pura. Essa água pura é a palavra de Deus. É por isso que Jesus instituiu o batismo, porque o batismo nas águas representa a lavagem da palavra. Como que a palavra nos lava, como que a palavra nos purifica. Deixa um dedinho marcando aí, tá? Deixa um dedinho marcando aí que nós vamos voltar em Ezequiel. E olha em Efésios 5. Efésios, capítulo 5. Como que essa aspergir da água representa o ministério da palavra de Deus, purificando as nossas vidas do pecado, de todo ídolo, de toda imundícia. Efésios 5, quando o apóstolo Paulo fala do casamento, marido e mulher, ele usa o exemplo de Cristo e sua igreja. Efésios 5, 25 a 27. Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É assim que Jesus quer a igreja santa e sem defeito. Para isso, atenção ao versículo 26, né? Tendo-a purificado por meio de quê? Da lavagem de água pela palavra. Que água é essa? A água no batismo, que representa a palavra de Deus. É por isso que Jesus mandou a gente se batizar. O batismo é um sinal exterior daquilo que está acontecendo no nosso interior. Anote também em João 15:3, onde Jesus diz assim, ó, vós estáis limpos, por quê? Pela palavra que eu vos tenho anunciado. A palavra nos purifica. Então volte para Ezequiel 36, 25, e o 36, 25 de Ezequiel representa o ministério da palavra. E quem é a palavra?
A palavra é Jesus, o Verbo de Deus. Esse é o ministério de Jesus. Jesus é a palavra de Deus nos lavando, nos limpando, nos purificando. Aleluia. Pode dizer aleluia aí? Aí vem o 26, Ezequiel 36, 26. Lembrando que tudo isso Deus faz ao mesmo tempo. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o quê? Espírito novo. Está com letra minúscula? Está com letra minúscula? Se alguma Bíblia tiver com letra maiúscula, está errado. Esse aqui é com letra minúscula, porque não é o Espírito Santo. É o espírito humano. É o espírito do homem. Que antes da conversão ele não tinha. Tinha só corpo e alma. Ele ganha no ato da conversão. No momento em que a palavra está purificando, ele ganha um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Então Deus nos dá, o versículo 26 diz especialmente, a coisa mais importante do versículo 26 é esse. Deus nos dá um espírito novo. E aí no versículo 27, porei dentro de vós o meu espírito. Agora com letra maiúscula. Aqui o Espírito Santo. No versículo 26 não é o Espírito Santo, é o Espírito humano, o Espírito do homem. E no 27, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo, através do Espírito Santo, que Deus vai fazer o quê? Farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Resumindo, através do Espírito Santo, Deus nos impulsiona a viver, a praticar, a obedecer a sua palavra. A colocar a palavra de Deus em prática. Como se coloca a palavra de Deus em prática? Sem o Espírito Santo, impossível. É o Espírito Santo em nós que nos leva a viver a palavra de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, pode fechar Ezequiel e abrir em Romanos 8. Abra em Romanos 8. Romanos 8. 16. Romanos 8, 16. O próprio Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, letra minúscula. Viu como o Espírito Santo está com letra maiúscula e o nosso Espírito com letra minúscula? Está assim toda a Bíblia aí? Esse é o correto. E o que ele testifica? Que somos filhos de Deus. Olhe bem que o Espírito Santo não testifica com a nossa alma. E ele não testifica com o nosso corpo. Ele testifica com o nosso espírito. Por isso que o diabo tem raiva do nosso espírito. Entendeu? Porque o nosso espírito é a parte que nós recebemos de Deus para receber o testificar do Espírito Santo e transmitir esse testificar para a alma e a alma para o corpo e a gente viver isso aqui do lado de fora. E a gente colocar isso aqui em prática do lado de fora. Sem o Espírito Santo não fala com a alma. E essa alma vai ouvir outros espíritos. Essa alma vai ouvir demônios. Entenderam? E vão fazer a vontade do diabo. Isso que o homem carnal faz a vontade de Satanás. E Satanás o engana dizendo que é a vontade dele. Você é livre para fazer a sua vontade. O diabo está enganando a ele. Um dos maiores enganos do diabo para a humanidade é o falso senso de liberdade. Que liberdade é poder ser livre para fazer o que quiser. A pessoa que está nessa, ela está tremendamente enganada por Satanás. É assim que João disse que o mundo inteiro jaz no maligno.
Agora, nós que recebemos de Deus um novo Espírito, podemos ouvir o Espírito Santo. O alvo de Satanás é a perda da nossa vida espiritual. O nosso espírito foi morto lá no Éden. Adão e Eva foram criados com espírito, alma e corpo. Tá? Espírito, alma e corpo. Em Gênesis 1:26, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele criou o espírito do homem. Aí no capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 7, Ele criou o corpo do homem e soprou a alma, e o homem se tornou alma vivente. E soprou a alma. Né? Então aí Deus uniu em Adão e Eva corpo, alma e espírito. Quando eles pecaram, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que morreu neles? Porque Deus disse assim, ó, no dia que comer dessa árvore, nesse dia você morrerá, Adão. O que morreu quando ele comeu a árvore? Morreu o corpo? Morreu a alma? Morreu o espírito. Entendeu? Por isso, entrou então Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porque todos têm apenas corpo e alma e não têm comunicação espiritual com Deus. Porque a comunicação espiritual com Deus é por meio do Espírito. Entenderam? Por isso que quando Deus converte alguém, essa é a Giovana com a, tá vendo? Com a Rubia. Quando Deus converte alguém, Ele dá um espírito novo. E é isso que passa a ser perseguido pelo diabo. O diabo tenta de novo, como lá no jardim do Éden, ele matou o espírito de Adão e Eva, ele tenta matar a sua vida espiritual. Ele tenta matar o seu espírito. Ele tenta matar esse espírito novo que Deus deu a você, para que você não ouça a voz o testificar do Espírito Santo. E qual a única maneira de matar o espírito? Uma maneira só, uma palavra: pecado. Às vezes um pecado não mata o espírito. Assim como um machucado não mata você. Vai doer, mas não vai machucar. Mas não vai, né? Às vezes você ficou doente, mas não morreu ainda. Mas pode chegar a morrer. Espiritualmente é a mesma coisa. O diabo vem com a única arma que ele pode usar. A única arma que ele pode usar chama-se tentação. A mesma arma que ele usou contra Jesus. E no mesmo estilo, tá? No mesmo estilo, porque o diabo, ele não é criador de nada. As tentações dele têm o mesmo estilo. Ele tentou Jesus com 3 coisas, ele nos tenta com as mesmas 3 coisas, tá? Nos tenta com as mesmas 3 coisas. As 3 coisas que ele tentou Jesus foi a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne, ele tentou Jesus com alimento. Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse para ele, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A concupiscência dos olhos, ele tentou Jesus mostrando para que Jesus enxergasse todos os reinos da terra e as riquezas, a glória desses reinos. E diz, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Jesus disse, está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele darás culto. E a soberba da vida, ele levou Jesus até
o pináculo do templo de Jerusalém e falou, pula daqui abaixo, porque está escrito, o diabo usou a Bíblia, usou o Salmo 91 e disse assim, ele citou para Jesus o Salmo 91. Quem acha que o diabo tem medo do Salmo 91, ele usou o Salmo 91 contra Jesus. Ele citou o Salmo 91 contra Jesus. Se você não conhece a Bíblia direito, pode saber que Satanás conhece muito bem. E ele citou para o próprio Jesus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos darei ordens ao teu respeito, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus disse para ele assim, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás sempre vai tentar você nessas 3 concupiscências que estão lá escritas em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Onde está escrito, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, tudo o que há no mundo, não há nada fora disso. Por isso que ele usa essas 3 coisas para tentar. Tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia? Essas são as armas do diabo. Ele vai tentar nessas 3 concupiscências. Vai tentar sempre nessas 3 concupiscências, e cada uma delas envolve um monte de coisas que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com a nossa alma, com a maneira como vivemos no mundo. Então é que ele nos tenta. Por isso que Jesus mandou a gente orar dizendo assim ao Pai, Pai, não nos deixes cair em tentação. Porque a tentação do diabo tem um alvo, atingir o quê? O nosso espírito, para a gente perder comunhão com o Espírito Santo. Para a gente perder o testificar com o Espírito Santo. E a gente se tornar carnal. Por isso nos tenta com a concupiscência da carne. Entendeu? A oração é, não nos deixes cair em tentação. Por quê? Por que a oração não é assim? Não nos deixes ser tentados. Não é assim. A oração não é não nos deixe ser tentados. Porque Deus deixa a gente ser tentado. Deus permite que nós sejamos tentados. Porque através da tentação, a nossa fé é provada. Através da tentação, a nossa obediência é provada. E o apóstolo Paulo disse aos Coríntios que Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas com a tentação, Ele vos dá graça suficiente para resistir e fugir dela, e sair dela. Deus não permite que nenhum demônio, nem Satanás, tente nenhum de nós acima das nossas forças. Esse versículo de Coríntios está onde? Quem sabe de cor aí, por gentileza? Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. É 1 Coríntios ou 2? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo, Michele? 13. 13. Obrigado, Michele. Michele que vai ficar mais velha sexta-feira. Michele. Muito obrigado. Então, estou pensando no aniversário da Michele agora, eu vou ter que dar um presente para ela. Versículo 13 de 1 Coríntios 10. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Quer dizer, que humanamente você não pudesse resistir. Que fosse sobre-humana, que humanamente você não pudesse resistir. Tá? Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados
além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus nos dá graça para suportar toda a tentação. Amém? E por isso que oramos. Oramos, não nos deixes cair em tentação, porque seremos tentados. Não tem como evitar as tentações. Nós podemos evitar muitas tentações se evitarmos pecados, se evitarmos ocasiões. Nós temos que evitar ocasiões. Amém, queridos? Temos que evitar ocasiões de pecado. Se você vai a algum lugar e nesse lugar, naturalmente, você vai pecar, então você tem que parar de ir nesse lugar. Se você sabe que vai ver algum filme, alguma coisa, isso vai te levar a pecar, você tem que não assistir esse filme, essa novela, ou seja o que for. Não colocar isso diante dos seus olhos. Não usar isso. Se você sabe que certos companheiros vão te levar a pecar, então larga de ser companheiros deles. Não sou mais companheiro de vocês, não saio mais com vocês. E pronto, está acabado, c'est fini. Porque não adianta orar, não nos deixes cair em tentação, e ficar correndo lá na beira do abismo. E ficar se colocando a sua cabeça a prêmio para o diabo. E ficar se arriscando em território onde você é fraco. É a pior burrada que existe. Se você já sabe que é fraco naquilo, fuja daquilo. Fuja de tudo que você é fraco. Não vai tentar encarar, porque aí você cai. Então não nos deixes cair em tentação. Inclui o que Jesus falou também, quando estava no Getsêmani orando, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, que é a alma, é fraca. Então, amados, temos que largar as coisas que nos faziam pecar. Deixar os ambientes que nos faziam pecar. Largar pessoas, abandonar amizades. Estou falando sério, hein? Abandonar amizades e falar mesmo, você não é meu amigo. Eu não sou mais seu amigo. Pronto. Ou então seja amigo dele e vá para o inferno com ele. Agora, se você quiser ir para o céu, o amigo número 1 da sua lista tem que ser Jesus. E quem te atrapalha na amizade com Jesus não pode ser mais seu amigo. Se alguém te atrapalha na sua amizade com Jesus, não é seu amigo. Ele é amigo do diabo. E tudo que ele quer é te derrubar, te matar, te destruir, acabar com você. E levar você para a condenação dele, lago de fogo e de enxofre. Então, mas a guerra espiritual é real. Por isso que teve o item da oração para assumir total autoridade sobre Satanás. Mas não se esqueça que além de assumir total autoridade sobre Satanás, temos que aprender também o que Paulo diz em Efésios capítulo 4. Não deis lugar. Não deis lugar ao diabo. Sem você dar lugar ao diabo, você será tentado. Todo aquele que não dá lugar ao diabo, mesmo não dando lugar ao diabo, ele sempre será tentado. E se der? Se der é que ele vai cair mesmo, é que não vai suportar mesmo. Se der lugar, pronto. Se der lugar, acabou. O que dizia um pregador lá em São Paulo, quem se mete a besta, desembesta. Entendeu? Aí vai mesmo. Aí escorrega. Escorrega feio. E cai longe. E às vezes essa queda não tem recuperação. Tem quedas que têm recuperação e tem quedas que não têm recuperação.
Tem quedas que dá para se levantar, mas tem quedas onde delas as pessoas não levantam nunca mais. Então vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então é uma incoerência dizer, Senhor, não me deixe cair em tentação. E eu mesmo depois sair buscando as tentações. Nós temos que fugir delas, fugir das ocasiões. Tá? Fugir de ocasiões, fugir de pecados, fugir de lugares, evitar lugares, fugir de pessoas, evitar pessoas, fugir delas. Tá? Fugir mesmo. Se são pessoas que te levam ao pecado. Porque Deus quer que você vá e não peques mais. Amém? Então não nos deixes cair em tentação, mas, livra-nos do mal. Esse mal ali no versículo 13, tá? Mateus 6, versículo 13, esse mal ali é personificado. É um mal personificado. Não é um mal abstrato. É um mal concreto. É uma pessoa. É o próprio Satanás. O mal ali é o maligno. Para você aprender bem isso, pode até orar assim, ó. Livrai-nos do maligno. Aquele mal ali é a raiz da palavra maligno, do diabo. Livrai-nos do diabo. Não é... Igual eu vi uma vez aí, estava na pista, passou um caminhão com uma frase de caminhão assim: Pai, livrai-nos dos males. Colocou no plural: Pai, livrai-nos dos males. Não foi isso que Jesus ensinou. Ele falou: livrai-nos do mal. Livrai-nos de Satanás. Não significa que nós não possamos experimentar reveses dessa vida, coisas que na nossa visão, aparentemente, são coisas más. Uma enfermidade é um mal, tá? Uma enfermidade é um mal. Qualquer problema que você enfrente que te deixa mal, é um mal, tá? É uma coisa que você não gosta. Nem tudo na vida é bom. Tem muitas coisas más que nós temos que enfrentar. E Deus não nos livra delas. Mas Deus nos dá sabedoria para passar por elas. Agora, do maligno, do diabo, Deus quer nos livrar. E Jesus mandou a gente colocar isso nos nossos pedidos gerais, para orarmos, para sermos livres do maligno. O que significa ser livres do maligno? Ser livre de toda espécie de armadilha ou artimanha que ele tenta fazer para nos atrair. Tá? Livrar-nos das armadilhas que ele vai tentando colocar no nosso caminho. Tá? É uma das coisas que o diabo tenta fazer. Colocar armadilhas para cairmos nela. E se ficarmos desapercebidos, podemos cair. Mas se estivermos vigilantes, nós vamos enxergar essa armadilha. Por que o diabo é comparado na Bíblia, por exemplo, à serpente? A serpente que estava lá no Éden. Tá? Ali é uma comparação. Aonde que geralmente você vai receber uma picada? Aonde que você tem maior risco de receber uma picada de uma cobra? Se você estiver andando no habitat dela. Não é isso? Se você estiver andando no habitat dela. Ali está o maior risco. O maior número de pessoas que têm acidentes com cobras venenosas é porque elas estavam no ambiente das cobras. Essa é a maior parte. Existe um número agora, que também está aumentando, que são as cobras entrando no habitat nas casas das pessoas. Mas por quê? Essas casas estão sendo construídas em habitats que outrora era só delas. Com a expansão urbana, então tem acidentes aí acontecendo com cobras entrando nas casas das pessoas, porque essas casas estão em lugares que antes era só mato, era só habitat natural do anfíbio.
ou do réptil, desculpe. Do réptil, que é a cobra. Então, a cobra vai morder ali. Satanás também ataca no seu habitat. Só que o habitat de Satanás chama-se mundo. É o mundo inteiro. Você não pode esquecer que em todo o seu envolvimento com o mundo, você está envolvido diretamente com Satanás. Você lidar com pessoas não convertidas, toda pessoa não convertida, Jesus disse bem claro, definindo assim, quem não está comigo, está contra mim. Quem não é de Cristo, é anticristo. E o espírito do anticristo é o diabo. Ele vai levantar pessoas contra você, entendeu? Pessoas contra você, tramas contra a sua vida, e você não pode ir contra as pessoas, mas contra ele no reino espiritual. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Tudo isso está em Tiago, capítulo 4, versículo de 4 a 7. Sujeitai-vos a Deus. Enquanto estamos aqui, estamos numa guerra. Tá? Estamos no cativeiro. É como o cativeiro babilônico. A Babilônia representava um mundo. O rei da Babilônia representava Satanás. E Deus deixou o povo dele ir para lá para que esse povo fosse disciplinado. E esse povo viveu numa terra que não era a terra deles, e o dono dessa terra, o príncipe dessa terra, era uma pessoa contra Deus, uma pessoa totalmente sem Deus, porque representa o diabo. O mundo inteiro é a Babilônia. Nós estamos no cativeiro. E a nossa saída desse cativeiro é o arrebatamento. É quando Jesus voltar. Até lá, a igreja está nesse cativeiro. E nesse cativeiro, nós temos que estar sempre em estado de vigília. Sempre em oração. Tá? Sempre em oração. Ouvindo a voz de Deus através da sua palavra, ouvindo testificar do Espírito de Deus, nos ensinando essa palavra. João 16:3, nos guiando, 16:13, nos guiando em toda a verdade, colocando em prática a palavra de Deus, assumindo a autoridade, armados com toda a armadura de Deus, que alguns domingos atrás eu falei aqui parte por parte, em Efésios capítulo 6, tá? Armados de toda a armadura de Deus, para não cair nas ciladas do diabo. Tá? Falamos do perdão, por exemplo. Tá? Uma das tentações do diabo é você não perdoar. Todo aquele que não quer perdoar, ele está caindo no projeto de Satanás. Vai ficar cheio de ódio e é fácil destruir essa pessoa espiritualmente, porque ela está cheia de ódio. Então aquele que pratica a palavra, que vive a palavra de Deus, ele vai crescer na vida espiritual. Ele vai crescer em autoridade espiritual. Entendeu? Ele vai crescer em autoridade espiritual. O diabo vai odiá-lo cada vez mais. Enquanto ele achar um ponto que pode derrubar, ele vai tentar derrubar. Quando ele ver que não consegue mais te derrubar, de maneira alguma, ele continua trabalhando em derredor. O diabo está como um leão, disse Pedro, 1 Pedro capítulo 5, em derredor, buscando a quem possa tragar. Como um leão que ruge. Qual é o rugido de Satanás? O rugido de Satanás é o barulho do mundo. Sabe como o diabo ruge? Novelas, música sertaneja, mundanismo, entendeu? Tudo que está no mundo, a propaganda do mundo é o rugir do diabo. Porque tudo que há no mundo ele quer usar para tirar você de Deus. Para matar você espiritualmente.
Se você anda no mundo, mas não é do mundo, não se mistura com o mundo, não se conforma com o mundo, ao invés disso, se transforma mediante a renovação da sua mente, então você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você vai experimentar santificação. Embora está no mundo podre, você se renova de dia a dia. Embora o mundo esteja se despedaçando na iniquidade, na multiplicação da iniquidade, você não faz parte disso. Você está do outro lado. Você está no caminho, na verdade da vida, se santificando cada dia mais. Aí o clímax disso no mundo, sabe o que é? Sabe qual é o clímax disso no mundo? O clímax disso no mundo é a volta dos mártires. Sabe por quê? No início da história cristã, tanta gente morria por causa de Jesus? Porque atingiram esse clímax. Pedro, Mateus, Paulo, João, Tiago, todos eles atingiram esse clímax e foram levados a serem sacrificados e foram dando glória a Deus. Por isso em João capítulo 21, Jesus revelou a Pedro com que tipo de morte ele haveria de dar glória a Deus. Uma morte que glorifique a Deus. É a morte daqueles que, durante toda a sua vida, disseram não para o mundo, e sim para Deus. Não para o mundo, e sim para Deus. Não para o mundo, e sim para Deus. Para o mundo é não. Para o mundo é não. Para o mundo é não. Para Deus é sim. Aleluia. Isso vai te levar para a cruz. Aleluia. Como levou o apóstolo Pedro, não está na Bíblia, mas está no relato da história da igreja, que quando ele viu que ia ser crucificado, ele falou para os caras que estavam crucificando: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, arruma outro jeito aí. Aí viraram a cruz dele de cabeça para baixo. Segundo a história da igreja, André, o irmão de Pedro, foi morto também numa cruz, mas não nessa cruz assim, uma cruz em forma de X. Por isso que no sinal de trânsito tem a cruz de Santo André. A cruz de André, que é aquele X, aquele sinal que foi perto das ferrovias, né? Ele foi preso ali, enquanto vieram pessoas, enquanto ele estava vivo ainda, e o esfolaram vivo, foram arrancando a sua pele. E ele estava dando glória ao Senhor Jesus, sentindo toda aquela dor. E assim tem todos os homens e mulheres, sabe, que morreram no Coliseu Romano, comidos de leões. O apóstolo João evangelizou um homem chamado Policarpo, e esse homem chamado Policarpo foi um desses mártires que morreu lá no Coliseu, comido de leões. Aí a igreja que ele fazia parte mandou uma carta para ele dizendo: estamos orando por você. Aí ele mandou responder a carta e mandou por mensageiro, e a resposta dizia assim: muito obrigado pelas suas orações, mas eu quero dizer para vocês que eu me sinto como um pão puro de Cristo Jesus, pronto para ser devorado pela boca desses leões, porque eu amo o meu Salvador. Gente, essas pessoas, né? Essas pessoas não existem mais. Hoje o povo quer cinema, o povo quer carro bom, o povo quer folga, o povo quer diversão. Estão no mundo. Estão no mundo. À medida que o mundo sair de você, porque Deus teve 2 trabalhos. O pior trabalho de Deus não foi tirar o povo do Egito, lá no Antigo Testamento. O pior trabalho foi tirar o Egito de dentro deles, quando estava no deserto.
Isso é a santificação. Na conversão, Deus nos tirou do Egito, nos tirou do mundo. Mas na santificação, Ele quer tirar o mundo de dentro de nós. Sabe para quê? Quanto mais mundo sair de dentro de nós, mais Espírito Santo vai encher. Mais espaço para o Espírito Santo encher vai ter. E aí nós teremos pessoas que o diabo não se intromete porque ele perde. Enquanto ele vê que ganha, ele tira sarro de você. Mas quando ele vê que começa a perder, aí ele começa a levantar os zumbis ao seu redor. Já viu esse? Hoje tem muito filme com zumbi, já viu? As pessoas que estão no pecado estão mortas. Quando o diabo começa a ver que você quer ser fiel a Jesus, quer andar no caminho, ele começa a levantar os zumbis para vir querer comer sua carne. Para vir querer comer você vivo, de ódio. Entendeu? Só que você está vacinado, você tem uma imunidade. Você está imunizado pelo sangue do Cordeiro. Quando o sangue do Cordeiro era visto pelo anjo destruidor, nas portas e janelas, eles não entravam naquela casa. Tá? Não entravam naquela casa. E Satanás, quando vê o sangue de Jesus em você, ele sabe que não tem direito nenhum de te tocar. Aleluia? Mas ele vai te tentar. Ele não tinha direito nenhum de tocar em Jesus. Jesus não tinha pecado nenhum, mas ele o tentou. A tentação existe. Ore para não cair. Ore para resistir. Ore para se fortalecer no Senhor. Porque quanto mais está se aproximando a consumação do século, mais nervoso o diabo está. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele está tentando agora jogar as suas últimas cartadas, usar as suas últimas armadilhas. E deixa eu dizer uma coisa para você. A maioria, eu estou dizendo maioria esmagadora, dos que se chamam crentes, ou já caíram, ou estão caindo, ou ainda vão cair. Sabe quem não vai cair? Só não cairão aqueles que na Bíblia são chamados de o remanescente fiel. E é desse que eu quero ser. Eu luto para ser isso aqui. E eu digo para você ser também, porque é a única maneira de você ficar de pé. Como Paulo escreveu, que quando ele vier, encontre você de pé e não caído. Vestido e não despido. Encontre você na dignidade da sua santificação. Em nome de Cristo Jesus. Por isso que oramos para não cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Livra-nos do diabo. Para preservar o nosso espírito intacto e o Espírito Santo, então, sempre testificando com o nosso espírito. E aí vivermos como homens e mulheres espirituais e não carnais. Quebrantando a nossa alma, mantendo-a crucificada, não fazendo a vontade da carne nem das concupiscências, mas fazendo a vontade de Deus, que é a nossa santificação. Aleluia? Aqui nós terminamos essa parte dos pedidos. Nós vamos ter mais 2 aulas, uma sábado à noite, tá? Que eu vou falar o 6º e último item. O 6º e último item sábado à noite, e no domingo de manhã, o encerramento acerca de o que significa, o que Jesus quis dizer com orar em nome de Jesus. Assim que nós vamos encerrar no domingo de manhã. Amém? Então temos 2 aulas, sábado à noite, dia 1º, e domingo de manhã, dia 2. Glória a Deus. E no domingo à noite, então, o nosso boletim. Glória a Deus, Geraldo já está ali, né? Já tá... Você não recebeu o boletim ainda, não? O Paulo Zac já mandou para você no e-mail. Então deu algum problema na rede aí. Eu mando de novo. Está no meu pendrive aqui. Muito bem. Glória a Deus. Vamos orar.
Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos ensinou todos os princípios que precisamos aprender e praticar acerca da oração. Ajuda-nos, Senhor, a nos esforçarmos na prática. Que essas palavras não tenham sido em vão para nenhum de nós. Que nós possamos verdadeiramente vivê-las, compreendê-las, praticá-las com a nossa vida. Especialmente, Senhor, através dessa oração. Orando ao Senhor, aquietando-nos diante de Ti, desfrutando da comunhão contigo, Espírito Santo, aprendendo a ouvir a Tua voz que testifica ao nosso espírito toda a verdade, toda a palavra, assumindo total autoridade sobre Satanás em nossas circunstâncias pessoais, e apresentando a Ti, Pai Celestial, os nossos pedidos, gerais ou específicos, nossas necessidades e nossas emergências. Senhor, mas a nossa maior necessidade, que é sermos santos como o Senhor é santo. Porque essa é a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Fortaleça-nos para continuarmos firmes, seguindo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ensina-nos a usar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito de maneira digna, para que na vinda do Teu Filho, ó Pai, na vinda do Senhor Jesus, o nosso espírito, alma e corpo tenham sido conservados irrepreensíveis. Por isso, ó Deus, nos entregamos a Ti e adoramos e engrandecemos o Teu nome. Tu és maravilhoso, Senhor. Fortaleça o Teu povo que esses dias estão passando por tribulações, por sofrimentos, por problemas, por dificuldades, por enfermidades, problemas na saúde. Cura, Senhor, os enfermos e fortalece os fracos, para que tenham força, sabedoria nas decisões que precisam tomar. Para a Tua glória, Senhor. Aqueles que vão a médicos, usa esses médicos, Senhor. Que Satanás não os use, mas o Senhor os use, Senhor. Porque nós pertencemos a Ti. E o Senhor é quem cuida de nós a cada dia. Por isso nos consagramos a Ti, Senhor, de todo o coração. Bendito seja o Teu nome, ó Pai. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Bendito seja o Teu nome, Espírito Santo. Ó Deus, leva-nos à santidade. Em nome de Jesus. Entregamos a Ti nossas vidas. Entregamos também nossos dízimos, nossas ofertas, sabendo que toda dádiva preciosa, Pai, desce de Ti para nós. É de Ti que nós recebemos. Por isso Te honramos com as primícias da nossa renda, porque tudo o que somos e temos procede do Senhor. Em nome de Jesus.